Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder, neste momento, adentrar o seu lar. Nosso muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Estamos esta semana estudando a lição de número 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. É o tema da nossa lição esta semana. Fique aí ligado conosco, sempre lembrando a você, pegue a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações, sua canetinha para fazer as anotações na abordagem que nós estaremos fazendo logo mais aqui no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Queremos enviar uma saudação especial a todos os nossos irmãos do PROAT, os irmãos que sempre nos encontram e sempre dizem, olha, manda aí uma saudação para a gente, estamos ligados, irmãos que por questões de saúde, de limitações, não podem estar na escola bíblica dominical, mas não há problema, porque a escola bíblica dominical vai até você através da Rede Brasil de Comunicação. Nós queremos enviar, receba do nosso pastor presidente um forte abraço a todos os nossos irmãos que carinhosamente estão todos os domingos pela manhã aqui conosco, ligadinho, estudando a palavra de Deus no programa Escola Bíblica Dominical. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Se você puder, neste momento, curvar sua cabeça, por gentileza, faça e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui nesta manhã maravilhosa, ó Pai, para te agradecer, Senhor, por mais uma noite de paz que tu concedeste a cada um de nós e por mais um dia maravilhoso que nos concedes. Queremos pedir uma bênção toda especial a todos que estão nos acompanhando neste momento, ó Senhor, que o teu Espírito Santo alcance o coração dos teus filhos, vem falar aos nossos corações, recebe a nossa adoração para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor. Neste momento, vamos convidar o evangelista irmão Josadark, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais. Saúdo a todos os nossos queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus? Temos aqui na nossa mão o hino da nossa harpa cristã. Vamos cantar um pouquinho diferente, como os irmãos cantam, não é? Sempre canta este hino. 154, Doce Nome de Jesus. Já temos acompanhamento, vamos seguir o acompanhamento. Ó doce o nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe à parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dar, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei,
Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está. Nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia, glória a Deus. Adoremos a Deus com mais um hino de louvor. Vamos cantar o hino 37, que está já com o acompanhamento pronto para nós. 37, Cristo para mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Escolha os outros, o mundo para si. Busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo para mim, Cristo para mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo para mim, Cristo para mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo para mim, Cristo para mim. Sempre ao meu lado para me socorrer, com seu amor, sim, com seu poder. Em cada trânsito pronto a me valer, Cristo para mim, Cristo para mim. No dia amargo da perseguição, Cristo para mim, Cristo para mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo para mim, Cristo para mim. Ele o pecado, o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu. Cristo para mim, Cristo para mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo para mim, Cristo para mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo para mim, Cristo para mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador, Cristo para mim, Cristo para mim. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, estamos também, não poderíamos deixar de mencionar um domingo muito especial, segundo domingo de maio, domingo que comemoramos o Dia das Mães, e queremos enviar aí, em nome do nosso pastor presidente, da Superintendência das Escolas, um abraço aí a todas as mamães e as vovós também, que são mãe duas vezes, Então, queremos enviar aí a nossa saudação a todas as mamães, que Deus continue abençoando a cada uma de vocês, e ao término do nosso culto nós estaremos fazendo uma oração especial por todas as mamães neste dia. Mas, queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. O texto áureo está em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não,
porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática nos diz que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Segundo tópico: nossas palavras devem ser sim, sim, sim e não. E terceiro tópico: honestidade com nossas palavras. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 5, versículos 33 ao 37. Acompanhe conosco. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Bem, queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo a leitura da sua palavra. Ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada neste momento, Senhor, e queremos pedir uma bênção toda especial em favor de cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através da Rede Brasil, ó Senhor. Que tu nos ajude, Senhor, a colocar em prática esse texto que foi lido nesta manhã pelo teu Santo Espírito. Nos dá graça, nos dá força, Senhor, para que nós possamos vivê-lo, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor neste momento com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o presbítero, irmão Jonathan Lucena, para fazer aqui uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, somos gratos a Deus por esta manhã de Escola Bíblica Dominical, louvando ao Senhor por sua graça, por sua misericórdia e como parte importantíssima do nosso culto, com este momento tão especial em que podemos continuar expressando a nossa gratidão a Ele, cooperando para o engrandecimento do seu nome através do trabalho realizado pela nossa igreja, mantendo este trabalho por meio das nossas ofertas, das nossas contribuições. Uma vez que isto é um mandamento de Deus, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar a recomendação do apóstolo Paulo, fazendo menção de que este trabalho precisa ser feito com alegria. Nós encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7, a seguinte expressão: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E ainda no versículo de número 10, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Que coisa maravilhosa, é a promessa de Deus para nós, abundância para aqueles que cooperam com alegria. E você é parte integrante deste trabalho tão especial que a nossa igreja, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, presidida pelo nosso pastor Ailton José Alves, você pode também estar participando. E para facilitar, continua à sua disposição, à nossa disposição, as ferramentas digitais que temos para contribuir, principalmente você que nesse momento está impossibilitado pelas razões mais variadas de estar presencialmente no templo, mas isso não é impeditivo se assim há o desejo no seu coração de contribuir com alegria. E você pode estar contribuindo
acessando o site oficial da nossa igreja, www.iadpeplay.org.br, além de ter à sua disposição todo o conteúdo programático da nossa igreja. Você tem a opção, neste ambiente digital, quero contribuir, e estará selecionando a natureza da sua cooperação, se é dízimo, se é oferta, se é referente a um trabalho social, missionário, se você quer continuar cooperando para os trabalhos que são produzidos pela Rede Brasil, ou mesmo pagamento de um voto, se você fez um voto ao Senhor e assim quer cumprir, colocando em prática, né, aquilo que nós estudaremos hoje na Escola Bíblica Dominical, você pode estar também nesse ambiente selecionando. Isso, incluindo, não é, à sua disposição está aí os meios pelos quais você pode contribuir, o PayPal, PagSeguro e também por meio das contas bancárias que permanecem à vossa disposição. E você tem também como utilizar o Pix, não é? Que é uma ferramenta muito utilizada em nossos dias, em que você pode também estar cooperando. Então, além das agências bancárias, você pode também estar utilizando o Pix, lembrando que a chave da ativação é o próprio CNPJ da igreja, 10 632 404 1000, ao contrário, 51. Você pode estar, assim, confirmando a sua cooperação de forma segura, interativa, bem rápida e no conforto do seu lar. Sendo assim, convido a todos nesse momento estarmos orando, agradecendo a Deus por sua graça, por sua misericórdia. Vamos incluir nesta oração você, meu irmão, que está desempregado, os irmãos que são comerciantes, autônomos, empresários, para Deus continuar abençoando, apresentando a economia de nosso país, para que Deus continue ajudando, dando sabedoria aos governantes, para que possamos viver de forma tranquila e também esta área tão preciosa, que é a área econômica, é importante para o nosso convívio social, seja ainda mais restabelecido. Oremos. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos em tua presença nesta manhã, para te render louvor, adoração, e também estar, ó Senhor, cooperando para o engrandecimento do teu trabalho. Continua ajudando o teu povo espalhado em todo o território do nosso país, aos que estão além das fronteiras, mas que estão desejosos e nutrem em seu coração o desejo de cooperar. Continua recompensando com ricas bênçãos dos céus. Aos que estão desempregados, ó Deus, continua ajudando, fortalecendo, abençoando cada vez mais. Teus servos que são comerciantes, autônomos, tu sabes das dificuldades vivenciadas em todo o mundo, Senhor, mas tu és poderoso, tu és o dono do ouro e da prata, tudo está nas tuas mãos. É por isso que nós estamos te pedindo, mas também te agradecendo, confiando no teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Nadir Jacques convida nesse momento para o momento do ofertório, mais uma vez a evangelista Josa Dark Aquino, para estar louvando juntamente conosco. Aleluia, glória a Deus. Cantemos o hino de número 89, Sublime e Grande Amor. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar, como foi que padeceu na cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos à luz. Conta-me como tentado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Aleluia. Só o amor, só o amor,
conta-me como chorou, falando a Jerusalém. Profetas fazes morrer, quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chorar por causa do pecador, que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como o Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei, quando o cálice bebeu. Também disseste as palavras com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe o céu, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Aleluia. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao momento especial do nosso culto, momento da ministração da palavra do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando nesta manhã, pegue a sua Bíblia, a sua revista de escola dominical, seu caderno de anotações. Você diz, mas pastor, olha, não deu para adquirir uma revista, não tem problema, nós estaremos colocando em tela aqui cada tópico da revista para que você possa nos acompanhar no estudo temático do dia de hoje, que estaremos estudando sobre tema da lição Expressando Palavras Honestas, lição de número 6 desse trimestre, que estamos estudando com tema geral os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos em primeiro lugar saudar você com a santa e gloriosa paz do Senhor. E queremos agradecer a Deus por essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa de estarmos aqui na casa de Deus, estarmos nessa escola bíblica dominical para aprender mais e mais acerca do Senhor Jesus de Nazaré. E também agradecendo ao nosso pastor presidente pela oportunidade maravilhosa de estar com você nessa manhã de domingo para estudarmos junto mais uma lição. E dessa feita, a lição de número 6, como já foi anunciada pelo nosso superintendente, lição de número 6, se você está em casa, abra a sua lição. Você que está em casa, deixa eu reformular a frase, você que está em casa e se estiver com uma lição, abra a sua lição, lição de número 6, que tem por título Expressando Palavras Honestas. Justamente essa que está aparecendo agora aí na sua tela. Vamos ler a leitura bíblica em classe. Queria só chamar a sua atenção, porque essa leitura bíblica em classe é tão importante para a gente, porque todo o comentário está baseado em cima dela. Diz assim, ó: outrossim,
Ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Querido irmão em Cristo Jesus, se você está com a sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia onde você estiver, em casa, no hospital, no trabalho, se estiver perto, deixe sua Bíblia aberta, porque nós iremos citar alguns versículos aqui. Vamos comentar agora essa lição tão importante que tem esse título, Expressando Palavras honestas. E observe que na leitura que nós fizemos nessa manhã, no capítulo 5, versículo 37 do livro de Mateus, diz assim: seja, porém, isso vai nortear a nossa fala daqui para frente, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Vamos entender esse versículo dentro do seu contexto e vamos pegar as lições espirituais que nós podemos assimilar nessa manhã de domingo. Lá na introdução da nossa lição, que deve aparecer agora aí na sua tela, vamos ler somente um trechinho da introdução. Diz assim: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, Mateus capítulo 5, versículo 37, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade dos seus membros elimina o uso dos juramentos. Querido irmão em Cristo Jesus, observe bem a introdução da nossa lição. Ela fala da ideia de juramento. Antes de nós falarmos sobre o juramento narrado em Mateus capítulo 5, que Jesus proíbe a questão do juramento, vamos olhar lá no livro de Êxodo. Olha, tem Êxodo, Levítico, Número. Quero convidar você para ler alguns versículos para mostrar também que os juramentos eles existiam antes da lei, como o próprio autor da lição vem mencionando aqui para a gente. Muito antes da lei ser sancionada, organizada, ser dada a Israel, os juramentos já existiam. Um exemplo bem claro disso nós podemos ver em Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 9, quando Abraão chama Eliezer e pede para Eliezer jurar que traria justamente uma moça para Rebeca, uma moça para Isaac. Observe, isso antes da lei. Outro fato bem interessante está registrado em Gênesis, capítulo 31 e o versículo 53, onde Jacó também jurou diante de Labão que cuidaria dos seus filhos. Registrado ainda em Gênesis, capítulo de número 47, do versículo 29 até o versículo 31, onde você vê José jurando que não deixaria os ossos de seu pai lá no Egito. Então a prática do juramento era algo comum que existia antes da lei ser sancionada. O que é que aconteceu? Quando a lei ela é posta, a lei de Deus, representada nos seus 10 mandamentos, claro, os 10 mandamentos é um resumo desses 613 mandamentos presentes justamente lá no texto bíblico. Então, a lei ela chega para regulamentar, a lei ela chega para organizar a questão do juramento. Quando Jesus, fazendo referência à nossa introdução, diz que não é necessário mais jurar, o que o Senhor Jesus está dizendo de maneira muito clara é que devemos, em primeiro lugar, ser honestos, sem ter a necessidade de fazer qualquer tipo de juramento. Então, no Antigo Testamento, o juramento, você já está sabendo, existia, foi praticado no livro de Gênesis.
No livro de Êxodo, ele é legalizado, ou melhor, organizado. Vamos abrir a nossa Bíblia? Deixa eu convidá-lo, já que nós estamos numa escola bíblica dominical, lá no livro de Deuteronômio. Você vai ler conosco, Deuteronômio, no capítulo de número 6 e o versículo de número 13, que diz de maneira muito clara quando o juramento poderia ser feito. Diz assim, 6 e verso 13 do livro de Deuteronômio. O Senhor, teu Deus, temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Está lá escrito, deixa eu só reafirmar isso. E pelo seu nome jurarás. Quer dizer, a lei quando foi sancionada, permitia sim a questão do juramento. Mas é bom deixar claro que esses juramentos que eram feitos em nome do Senhor Jesus, era para deixar ressaltada a ideia da verdade, da honestidade da fala, da honestidade do compromisso. Vamos caminhar mais um pouco, vamos ver o que foi que os fariseus fizeram no ato da interpretação. Deixa eu adiantar você que está chegando agora para assistir essa escola bíblica dominical. Nesse momento estamos falando sobre juramentos. Antigo Testamento foi lá sancionado, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus disse, de maneira nenhuma pratique o juramento. Mas por que foi que o Senhor Jesus disse isso? Vamos analisar esse texto dentro do seu contexto. Vamos lá para o tópico de número 1 da nossa lição. Não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Vai aparecer na sua tela tópico 1 da lição. Tópico 1 e o item 1. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Vai lá. Número capítulo 30, versículo 2. E decretou castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Deuteronômio capítulo 19, versículo 16 até o versículo 19. Vamos parar somente aqui para nós vermos como foi que a lei trabalhou isso. Você já está vendo, foi sancionada, foi regulamentada pela lei e também tinha castigos para aqueles que perjuravam. O que é perjurar que o autor bíblico está dizendo, o autor da lição está dizendo para a gente? Perjurar é um juramento falso. É uma pessoa que chega dizendo assim, eu juro que vou fazer determinada coisa, mas ele sabe que não pode cumprir com aquela obrigação. Então isso é perjurar, é um juramento falso. Então entenda nessa manhã, perjurar como sendo juramento falso. E a lei previa castigos terríveis para essa pessoa. Nós podemos ver Levítico, capítulo 6, eu quero convidá-lo, capítulo 6 de Levítico, ou melhor, desculpe, capítulo 5 do livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 6. Que fala de pelo menos alguns castigos que poderiam acontecer com uma pessoa que fazia um juramento falso. A coisa era tão séria, meu querido irmão em Cristo Jesus, que se uma pessoa jurasse falsamente, ele poderia até mesmo morrer. Até mesmo. E Deus vai deixar isso muito claro no livro de Ezequiel, capítulo 17. Observe bem esse versículo, não está na sua lição de escola bíblica dominical, mas se você quiser, como sugestão, anotar lá no capítulo 17 do livro de Ezequiel, porque o falso juramento traz consequências terríveis. Quando eu estou falando de falso juramento, eu estou falando da falta de honestidade, traz consequências terríveis. Observe, a pessoa poderia ser multada lá no Antigo Testamento, além de ser multada, dependendo da situação, poderia até mesmo ser condenada à morte. Veja que coisa séria, o que é a falta de honestidade vista sobre a ótica lá do Antigo Testamento. Para isso, Ezequiel, capítulo de número 17 do livro de Ezequiel, preste bem atenção nesses versículos que nós vamos ler nesse momento agora. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 17 e o versículo de número 18. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua
cabeça. Se você ler os versículos 20 até o versículo 24, só para a gente ganhar tempo, você vai ver que o juramento que foi quebrado, o falso juramento, ele acarretou a morte nesse caso daqui. Em outras situações, a multa. O que é que a gente aprende com isso, meu querido irmão, nessa manhã de domingo? Inicialmente, para ver esse tópico 1 e ponto 1. A falta de honestidade traz prejuízos terríveis. Olha, prejuízo para a família. Em primeiro lugar, prejuízo moral. Prejuízo para a imagem moral da pessoa. Depois, um prejuízo terrível no ambiente familiar, entre os amigos. É uma coisa realmente bem difícil a falta de honestidade. No Novo Testamento, não existe mais a pena de morte para falta de honestidade. No Novo Testamento, mas é bom deixar claro, quantas pessoas simplesmente não mataram a sua honradez, não mataram a sua imagem simplesmente por causa da mentira, da falta de honestidade. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, nessa manhã de domingo, tem jeito e tem solução ainda. Porque Jesus de Nazaré perdoa quando a pessoa chega diante dele confessando suas faltas e confessando os seus erros. Vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 2. Vamos ver quais são os propósitos do juramento. Tópico 1 e o item 2 que aparece agora na sua tela. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele é o grande juiz onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações e de todos os homens, que revela o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Vamos só nos deter agora um pouquinho aqui para falar desses dois tipos de juramento. Existem juramentos feitos por Deus? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia para vermos isso? Gênesis, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo número 12. Do livro de Gênesis e o versículo de número 16. E nós temos ainda outros, principalmente esse versículo 12 e o versículo número 16, que diz claramente que Deus, a prática do Antigo Testamento, quando era para fazer um concerto, uma aliança, para fazer um juramento, animais eles eram partidos ao meio e um passava para um lado e a outra pessoa passava entre as partes, justamente, dos animais partidos, dizendo que se aquele concerto fosse quebrado, a pessoa que quebrou morreria daquela forma. Interessante que nesse evento do capítulo 12, a gente observa muito claro aqui, Deus chamando Abraão, Deus chama Abraão para fazer um concerto com ele, mas na hora de passar entre as partes dos animais, isso era uma prática comum naquela época, não é uma prática comum hoje. O que passa no meio é justamente uma tocha de fogo, uma tocha que vai passando e Abraão não passa. Aí é quando o Senhor está dizendo que Ele está jurando por Ele, pelo seu nome, pela sua santidade, que a semente de Abraão deveria justamente ser multiplicada. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou o único capaz de fazer um juramento e não quebrar em nenhum momento, porque Deus é santo. O que é que a gente aprende com isso aqui? Deus é fiel em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que promete, meu querido irmão em Cristo Jesus. Então esse é o juramento feito por Deus, onde o próprio Deus está dizendo, jurou por si mesmo, porque Ele é o Deus Jeová dos exércitos. Vamos agora ver os juramentos feitos pelos homens, aí você vai entender porque foi que Jesus disse assim: não jureis em nenhuma hipótese, em nenhum momento, nem pelo céu, nem pela terra, nem tampouco pelo templo que está lá na cidade de Jerusalém. Tópico 1 e o item 3 da lição. Vamos olhar, aparece agora aí na sua tela, observe bem. O que é que diz a lição da Escola Bíblica Dominical? Tópico 1, item 3. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e nesse caso não precisava ser cumprido.
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos fundamentar para a gente entender o que é que o autor da lição quer falar para a gente. Mateus capítulo 5 de Mateus. Observe que coisa interessante. Mateus capítulo 5 e o versículo 33 diz assim: outrossim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Primeiro, perjurar, você já sabe, é o falso testemunho. Mas em cima, na primeira sentença, ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus, em nenhum momento, está se colocando contra a lei de Moisés. Entenda bem, porque você viu nesse primeiro tópico mesmo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, onde o juramento ele é instituído. Você viu Abraão, você viu que Abraão fez isso, Jacó fez isso, a questão do juramento. E por que é que agora o Senhor diz assim, de maneira nenhuma tu deves jurar o Senhor Jesus? Mas a primeira sentença para a gente é fundamental. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ora, a lei estava lá. Vamos lá para o século I de Israel? A lei estava posta, estava dada. O que foi que os escribas e os fariseus fizeram? É bom deixar claro que nós já tivemos uma lição explicando sobre quem eram os fariseus. Os fariseus, um partido religioso que vivia da leitura e meditação das Escrituras, mas, no entanto, é bom deixar claro que os fariseus, eles criaram interpretações acerca da lei. E o que é que acontecia? Essas interpretações agora estavam acima do próprio texto bíblico. Então, criou-se uma tradição a partir das interpretações farisaicas. Então, quando o Senhor Jesus disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, em nenhum momento ele está dizendo assim, ouviste o que Moisés disse. Não, por outro lado, toda vez que o Senhor Jesus fazia referência ao Antigo Testamento, ele diz assim, ele fala o nome de Moisés e fala o nome dos profetas, fazendo referência a si. Mas aqui não, ouviste o que foi dito aos antigos, ou em outras palavras, a interpretação da lei que foi dada pelos fariseus, isso que foi dito lá atrás e que vigora até o dia de hoje, estamos posicionando o texto no século I, é sobre esta interpretação que o Senhor está condenando. Então, a interpretação que o Senhor Jesus estava condenando era a interpretação farisaica que dizia o seguinte, é aqui onde entra justamente o autor da lição. A interpretação farisaica dizia, se você fizer um juramento em nome de Deus, então a sua palavra está penhorada. Então você é obrigado a cumprir aquele juramento. Observe, você que está em casa, é a mesma coisa se eu chegasse e dissesse assim, dessa seguinte maneira, eu juro pelo nome de Deus, então a pessoa já estaria comprometido e tinha a obrigação de cumprir aqueles votos. Mas os próprios fariseus, dentro das suas interpretações, vamos deixar isso bem claro aqui nessa manhã, dentro da interpretação farisaica dizia o seguinte, se uma pessoa jurar sem usar o nome de Deus, então ele não teria em nenhum momento a obrigação de cumprir aquele juramento. O que é que a gente está começando a perceber aqui? Isso é uma espécie de válvula de escape. É aquele juramento que a pessoa faz sabendo que não pode cumprir. E quando não cumprir aquele juramento, ele achava que não estaria em pecado de jeito nenhum. Então observe que Jesus está indo de encontro direto à interpretação farisaica. Entende agora o capítulo 5, versículo 33? Outro sim, estou usando a revista corrigida. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, Jesus se coloca contra o ensinamento justamente farisaico, onde o fariseu está dizendo de maneira clara, se jurar o nome de Deus, então você está comprometido. Se não jura, então você pode quebrar aquele juramento a hora que você quiser. É justamente dentro desse contexto que o Senhor Jesus vai dizer, em nenhum momento faça esse tipo de juramento, que isso é perjuro, isso é falso juramento, isso é desonestidade, dizer que vai fazer uma coisa sabendo que não pode fazer, que nem tem condições de fazer, isso é usar de maldade, de desonestidade. O Senhor Jesus condena taxativamente
Meu querido irmão, a desonestidade. E é bom deixar claro que isso também expressa uma mentira. Vamos ler mais Mateus capítulo 5 e versículo 34, para você perceber que tipo de juramento é esse que o Senhor Jesus está se colocando contra. Sim, até para também não esquecer, e antes de ler o versículo 34, talvez você esteja em casa pensando assim: mas quando eu me formei, ou meu filho se formou lá na faculdade, na colação de grau é muito comum as pessoas levantarem a mão, e chegou o momento do juramento, levantar a mão, jurando, fazendo um juramento público, dizendo que vai cumprir com todas as normas daquela nova profissão que tem. Talvez você viu, eu posso estar até falando para uma pessoa que já fez o curso de Direito, passou pela OAB e hoje é um juiz e teve que jurar, com a mão em cima da Constituição. Disse assim: isso é pecado? De jeito nenhum. Não é esse tipo de juramento, não é essa prática cerimonial de juramento que nós temos no mundo ocidental, como, por exemplo, jurar numa coleção de grau, que não é somente numa faculdade, muitas vezes até no ensino médio também se faz isso. Não é esse tipo de juramento de um juiz, de um presidente da República, de um governador, coisa desse tipo. Qualquer um que exige um juramento público dizendo à nação que vai cumprir com aquelas obrigações. Não é esse tipo de juramento que o Senhor está condenando aqui, é o falso juramento, o perjúrio, condenando a desonestidade, condenando a mentira. Aí, para isso, o Senhor Jesus diz, versículo 34, observa bem, eu estou em Mateus capítulo 5, versículo 34, nos acompanhe. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, que era uma prática comum que o judeu fazia, porque é o trono de Deus, nem pela terra, também era uma prática comum que o judeu farisaico, o fariseu fazia, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém. Veja o contexto, né, veja o contexto que é bem interessante, o contexto do texto da época, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E o versículo 36, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sim, talvez você fique pensando, dizendo assim, mas hoje é possível. Calma, naquela época que Jesus falou, já existia tintura, não sofisticada como hoje. O que o Senhor Jesus está falando não é simplesmente uma tintura que é colocada no cabelo. Ele está dizendo, você por si só não consegue mudar a genética do seu corpo, a natureza do seu corpo, para fazer com que aquilo que veio o cabelo branco, que veio de maneira natural, ele volte de maneira natural a ser preto novamente. Versículo 37. Seja, porém, agora o Senhor conclui, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, a fala está direcionada aos discípulos, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Em outras palavras, a desonestidade é de procedência maligna. A mentira é também de procedência maligna. Entendeu, meu querido irmão em Cristo Jesus? Nessa manhã, o que é que Jesus está dizendo para a gente, né? Que Ele ama a verdade. E a verdade, é claro, ela tem que ser dita e praticada. Mas merece um asterisco aqui. A verdade tem formas também de ser dita. Vamos mais adiante no comentário da nossa lição, o tópico 1, o item 3, a partezinha final, vai aparecer agora na sua tela, partezinha final, que é o último parágrafo, localize aí conosco, olha. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como o céu, a terra para afirmar o que está dizendo é verdade, posto que na essência da verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Vamos comentar um pouco. Essa palavra que o autor está utilizando aqui é essência da verdade. Essência. E tem duas coisas para nós pontuarmos no finalzinho do tópico 1 dessa lição. São duas palavras, transformado pelo Evangelho, está lá, transformado, um cristão transformado pelo Evangelho, e a essência da verdade.
Onde é que nós chegamos nesse ponto? Observe, um cristão, ele não mente, porque não é com medo de uma sanção, de uma lei. Ele não mente, não é com medo simplesmente de uma punição. Ele não mente porque na sua nova natureza, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, o apóstolo São Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eis que agora tudo é novo, é nova criatura, é novo ser. A nova natureza que está dentro da gente, ela não compartilha a mentira. É por isso que ele está dizendo, o cristão transformado, ele não pratica o engano, não pratica a mentira, porque na natureza, a nova natureza que está nele, não permite em nenhum momento realizar isso, realizar esse tipo de coisa. E detalhe, viu? Se acontecer, a consciência fala muito alto. O Espírito Santo chega junto dizendo que houve um erro, houve uma falha, está ali dentro. Mas esse lado da natureza, dessa nova natureza, é o que chama mais atenção na vida da gente, porque não faz parte o pecado, não é simplesmente o medo, é porque não está lá na natureza. Veja, meu querido irmão em Cristo Jesus, nós temos algumas culturas, deixa eu só mencionar para vocês bem rapidamente, nós temos algumas culturas, por exemplo, o Japão. O Japão, os meninos são treinados, na sua grande maioria, pelo menos a sociedade japonesa se caracteriza por isso, entre tantas características que tem. Eles são treinados, são moldados, educados a serem honestos. Veja, é uma educação prática, é um treinamento que se dá. Mas o cristão não faz por treinamento. O cristão faz porque o cristão não mente, não é porque foi treinado para isso. Não é porque foi educado para isso. O cristão não mente, não rouba, não é desonesto, porque a sua natureza, a natureza nova que está lá dentro dele, não permite esse tipo de coisa. E se acontecer, lembre de uma coisa, pode ficar certo, o Espírito Santo de Deus, ele fala à mente, à consciência e fala ao coração das pessoas. Amém, meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos caminhar. Mas talvez você esteja dizendo, mas não tem ninguém perfeito. Realmente não tem. Mas existe um, chamado Jesus de Nazaré, que quando uma pessoa chega arrependido, que reconhece os seus erros, suas falhas, existe um Deus no céu que perdoa pecado e restaura a vida da pessoa novamente. Isso é a melhor coisa. Meu querido irmão, deixa eu ler um versículo aqui com você. Vamos ler um versículo junto. Tem uns versículos do apóstolo de número João, na primeira epístola de João, e o versículo, capítulo 2 da primeira epístola de João, e o versículo 1 e 2, acompanhe comigo nesse momento aqui, veja o que é que diz a palavra de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você prestou atenção no versículo 1? Meus filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado chamado Jesus de Nazaré, que quando a pessoa chega arrependido perante ele, o Senhor Jesus perdoa e restaura. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição. Nossas horas estão avançando. Vamos lá para o tópico 2 da lição. Nossas palavras devem ser sim e não. Detalhe, para resumir esse tópico 1 aqui da lição, todo esse tópico 1 se resume com uma frase. O seguidor de Jesus não deve jurar pelo céu, nem pela terra, porque as suas palavras, ou melhor, a sua palavra, tem peso de verdade. Querido irmão, uma pessoa quando ele é honesta e quando a gente sabe da seriedade dele, da honestidade dele, é incrível que a palavra dele por si só é suficiente para a gente
para a gente acreditar nele. Então, é isso que Jesus está dizendo. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, direito, santo, que a sua palavra em si já sustenta a própria, já é sinônimo de verdade. Vamos lá para o tópico 2? Nossas palavras devem ser sim e não. Tópico 2, item 1. Como deve ser o nosso falar? Como é que deve ser o falar do crente? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoas nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, com muita propriedade. O sábio Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Vamos abrir, antes de terminar, vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 12 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12 e o versículo 36. Em primeiro lugar, a pergunta é, como é que deve ser o falar do crente? Aí vem o alerta, a nossa fala, o nosso comentário, o nosso diálogo com os outros tem um peso imenso, tão grande que o Senhor Jesus diz o seguinte: pela nossa fala nós seremos justificados ou seremos condenados. Por isso que a gente tem que ser verdadeiro e honesto. Olha o capítulo 12 de Mateus, ele citou o versículo 37, mas vamos ver o versículo de número 35, porque diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. Só sintetizando, a boca fala do que o coração está cheio. Então a nossa fala, querido, a nossa fala, o nosso discurso reflete muito o que está aqui dentro do coração que nós temos. É isso que Jesus está dizendo. Nós podemos fazer a seguinte comparação: olha, uma árvore boa só pode produzir bons frutos, porque a natureza dela é essa. Mas uma árvore doente, mal, ela não pode produzir bons frutos. Então o Senhor fala também do coração, um coração alegre, de crente, satisfeito, um coração santo. A fala que provém daí só pode ser uma fala honesta, santa e verdadeira. Mas um coração pecador, difícil, a fala reflete o que está lá no interior. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer que pelas suas palavras você pode ser condenado, mas pelas suas palavras você pode ser também justificado. É por isso que a gente tem que guardar o nosso coração em Deus, preservá-lo. Irmão, meu querido irmão, antes de ler o versículo, deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo: guarde seu coração. Estou falando de coração no sentido das suas emoções, do seu pensamento, da sua alma, do seu espírito. Só deixe entrar o que é bom. Só preserve dentro dessa alma aquilo que é bom, sentimentos bons. Ah, irmão, mas é muito difícil. Disse, olha, nunca foi fácil, mas você tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus. Você tem Jesus de Nazaré, seu Salvador, que pode lhe ajudar. Mas guarde esse coração de sentimentos ruins. Quer dizer, tira essas coisas ruins aí de dentro. Guarda ele, porque é o nosso tesouro, está justamente aqui dentro. Vamos ler o versículo 36? Eu, porém, vos digo que de toda palavra ociosa, sem compromisso, palavra ociosa, sem compromisso, como eu estou lendo na Revista Corrigida, você pode ver até na NVI, na Nova Versão Internacional e tantas outras, que o texto fica até mais claro, que palavra sem compromisso, sem comprometimento nenhum, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta, olha, no dia do juízo. Versículo 37, porque por tuas palavras tu serás tanto justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, que cuidado nós devemos ter com as nossas palavras? O cuidado de que elas provêm e refletem aquilo que está dentro do nosso coração. Então vamos guardar o nosso coração em Deus, guardar, protegê-lo de maus influências, só deixar dentro dele aquilo que for bom. Tem alguns versículos lá em Efésios, ou melhor, Filipenses, meu querido irmão, livro de Filipenses capítulo 4, gosto muito desse versículo.
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse versículo não está incluso no comentário da sua lição. Mas se você quiser anotar, anote ele, porque é uma verdade para você guardar seu coração. Coração guardado, coração protegido por Deus, onde o Espírito Santo habita, a fala, o reflexo dele se faz presente justamente na fala. Olha o capítulo 4 de Filipenses e o versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Fica a recomendação bíblica, que é fala de crente, reflexo do coração. Se esse coração está guardado em Deus, se esse coração tem o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é de boa fama, então esse coração está bem guardado. Vamos caminhar mais um pouco? Tópico 2 da nossa lição e o item de número 2. Vamos lá. Diz assim: o sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dizemos ou planejamos. Em Coríntios, segundo livro aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo número 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Romanos capítulo 1, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6 e Tessalonicenses, primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo número 18. Querido irmão, antes de nós prosseguirmos no comentário, vamos ler alguns textos bíblicos, já que nós estamos na escola bíblica dominical. Vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu convidá-lo nessa manhã de domingo. Abra a Bíblia conosco, como é bom folhear a palavra de Deus. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 18 diz assim: pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. O apóstolo São Paulo, que fez essas 3 viagens missionárias, o apóstolo São Paulo enfrentou diversos problemas. O livro de Atos dos Apóstolos é um exemplo claro disso. E existem cartas que o apóstolo São Paulo começa a se abrir, mostrar o homem que é o apóstolo São Paulo. E Paulo diz o seguinte: por diversas vezes eu quis fazer visitas, mas eu fui impedido. E ele é muito claro, principalmente no capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim, queria ir ter convosco, estou na metade do versículo, ia ter com pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Ele disse claramente que houve impedimento de Satanás. Já no capítulo Romanos, capítulo 1, versículo número 10, vamos ler esse texto, para mostrar o apóstolo São Paulo falando, capítulo 1, e o versículo 10, observe coisa interessante. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter justamente convosco. Então o apóstolo São Paulo enfrentou diversos problemas. E teve uma viagem que o apóstolo São Paulo prometeu fazer justamente aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. Só que houve impedimentos, situações, motivos, que fez com que aquilo que Paulo falou não pudesse ser cumprido naquele momento. O que foi que aconteceu? Quem está falando é o apóstolo São Paulo. Ele está falando o apóstolo São Paulo lá no capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios. Ele promete, mas só que pelas circunstâncias que existem, ele não consegue cumprir com aquilo que prometeu. Então os inimigos de Paulo começaram a dizer que na boca de Paulo tinha sim, sim e não, não, mas ao mesmo tempo. Ele falava e ele não prometia.
Ele falava, mas não conseguia cumprir a sua fala. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Veja como o apóstolo São Paulo começa a trabalhar isso. 2 Coríntios, segundo livro aos Coríntios, pelas circunstâncias da vida. Isso pode acontecer? Pode. A Bíblia ela tem resposta para tudo que a gente precisa, para chegar no céu e para a vida cristã. Porque nós estamos falando de juramento, de honestidade e de ser verdadeiro. E o apóstolo São Paulo enfrentou uma situação de dizer, eu quero ir ter com vocês, mas aconteceu uma situação que foi impossível chegar até aí. Mas isso não está dizendo que Paulo é desonesto. Isso não está dizendo que o apóstolo São Paulo é uma pessoa que fala e não cumpre. O que foi que aconteceu? Circunstâncias externas que impediram aquilo acontecer. Por que, meu amado irmão, o autor da lição foca isso? Para a gente ir para o lado do radicalismo. E outra coisa, mostrar que a gente não governa o mundo, a gente não tem controle em cima de todas as situações. E que se isso aconteceu com o apóstolo São Paulo, Paulo está dizendo, isso não mostra que eu sou desonesto em nenhum momento. São circunstâncias externas que qualquer um de nós, nesse momento, estamos aqui na escola dominical, pode acontecer. Imagine, você promete uma coisa, mas acontece, infelizmente, um acidente, uma morte de um parente, um socorro imediato que tem que ser feito naquele momento, mas isso não mostra que a pessoa é desonesto. Veja capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 17. Observe bem. Ou melhor, versículo, já estamos no capítulo 1, vamos ler o versículo número 14, diz assim, 14. Como também já em partes reconheceste em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no Pai do Senhor Jesus Cristo. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse uma segunda graça. Desejo do apóstolo São Paulo. Olha o versículo 16. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e ter outra vez convosco, e ser guiado por vós até a Judéia. Então está aqui os planos do apóstolo São Paulo. Ir para Macedônia, indo para Macedônia, indo para Macedônia e passar e estar com vocês. E na volta passar novamente. Quer dizer, 2 vezes passar na cidade de Coríntio. Olha o versículo 17. E deliberando isso, usei porventura de levianidade? Ou que delibero segundo a carne, ou melhor, segundo a natureza pecaminosa, para que haja em mim sim, sim e não, não? Paulo está dizendo, olha, o que aconteceu, a promessa foi feita, o que aconteceu foi uma circunstância interna que impediu eu chegar até vocês. Eu não deliberei isso segundo a natureza pecaminosa. Foi simplesmente uma circunstância que impediu que aquilo pudesse acontecer naquele momento. Mas mesmo assim, olha o capítulo 1 e o versículo número 20 e 21. Ele diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha, olha o versículo número 23, testemunha, sobre a minha alma, que por vós, para vos poupar, não tenho de ir ainda à cidade de Corinto. Circunstâncias externas que qualquer um pode se submeter. Aí nós podemos não somente acrescentar, indicar. Tiago, vamos lá. Tiago, ele começa a falar, ele tem uma recomendação que é impressionante. Capítulo 4 da Epístola a Tiago, capítulo 4 de Tiago e versículo de número 15. Porque os projetos humanos são falhos. Mas é bom deixar claro o que é que a revista diz para a gente nessa manhã. E o que é que o texto bíblico deixou muito claro para a gente aqui. Os projetos humanos são falhos. Paulo disse, mas não foi. Ele não foi simplesmente porque não quis ir.
existia uma circunstância e depois eu tomo Deus por minha testemunha que nós iremos até vocês. E eu não fui para não despertar tristeza em cima de tristeza. Paulo está dizendo, a honestidade está nele, porque ele não deliberou segundo a carne, a natureza pecaminosa, mas sim segundo em Deus. E falando de projetos humanos que podem ser falhos, que são falhos de verdade, veja que recomendação linda. Tiago capítulo 4, versículos de número 13 até o 15. É melhor. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco do tempo e depois desvanece. O que é a vida humana? Aparece e depois simplesmente desaparece. E esses que confiam tanto, amanhã faremos tal coisa, amanhã vamos contratar, amanhã vamos vender. Aí Tiago diz o seguinte, em vez de dizer isso, porque a gente não sabe como será o dia de amanhã, fale da seguinte maneira, versículo 15 do capítulo 4 de Tiago, em lugar do que devias dizer, diga assim, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Por melhores que sejam os projetos humanos, mas se Deus quiser, eles vão se concretizar. É isso que Tiago está dizendo. Em vez de confiar em si, diga, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se for a vontade do soberano, isso vai acontecer. Mas expresse, querido irmão em Cristo Jesus, honestidade na fala. Honestidade. Vamos lá para o tópico 3, tópico 2 ainda, tópico 2 e o item 3 da nossa lição. O que passa, vai aparecer na sua tela. O que passar disso é procedência maligna, de todo esse comentário que nós estamos fazendo aqui. Como o que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Deixa eu só pegar essa parte que diz, o que passar disso é de procedência maligna. Por quê? Olha, falso juramento. O perjuro, como você já viu conosco no primeiro tópico, está fazendo referência direta à mentira. Aí vale nós lermos aqui nessa manhã, João, capítulo 8, do livro de João, capítulo 8, e o versículo 44, porque isso é tão sério, meu querido irmão em Cristo Jesus. Me permita dizer a você nessa manhã, não existe mentirinha, ou uma mentira grande, existe mentira. Olha, veja a origem, João capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Veja que coisa interessante. Porque não há verdade nele, não há verdade no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o pai da mentira é o diabo. E o apóstolo São Paulo falando nisso, veja, meu querido irmão, por isso que é de procedência maligna, né? A mentira é de procedência maligna, a falsidade é de procedência maligna, a desonestidade é de procedência maligna. Aí o apóstolo São Paulo, no livro aos Efésios, escrevendo aos irmãos que estão lá na cidade de Éfeso, ele diz lá no capítulo de número 4, versículo 25, prevenindo os irmãos, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. É muito interessante observar essa sentença que o apóstolo São Paulo tem aqui para nós, que é assim, deixai. É responsabilidade de cada um combater em si a mentira, de combater em si a falsidade e fale a verdade, cada um com o seu irmão. E meu querido irmão, a verdade traz tranquilidade, a verdade traz paz, traz saúde na alma, mas é bom deixar claro, né?
Tudo tem seu momento certo de ser dito. A palavra é para ser dita justamente no momento certo. Vamos lá para o tópico 3, que as nossas horas estão avançando. Você já está sabendo, fazendo um resumo desse tópico 1 da nossa lição, que os seguidores de Jesus, que está lá na sinopse, né? Os seguidores, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas ou assertivas, ou melhor, sim, sim, não, não. Passou disso no sentido de mentira, falsidade, é de procedência maligna. Tópico 3, a honestidade com as nossas palavras. A palavra honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yasha, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. Jó capítulo 1, versículo 8. Em Atos temos a descrição de Cornélio como sendo um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. É possível ser honesto com as nossas palavras nesse mundo? Sim. Para isso, tem que destacar isso da lição, que é muito importante para nós. Está lá no tópico 2 da lição, e o item 2. Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como sendo um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, como uma desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Só até aqui. Querido irmão, o mundo de pecado, o mundo mau, o mundo perverso, é um hábito. Tornou-se um hábito para esse mundo pecaminoso. A mentira, as desculpas. Muitas vezes é a mentira revestida de desculpas. Sim, mas na justiça do reino de Deus, isso não se admite em nenhum momento. Então deixa eu lhe dizer, nessa manhã de domingo, estamos falando para diversas pessoas aqui. Estamos falando para pessoas que talvez ainda não seja crente, não tenha uma comunhão íntima com o Senhor. E o que é que nós encontramos? Veja que o autor da lição falou de Cornélio. Não era crente, mas era justo e honesto. A Bíblia diz homem honesto, justo, sim, mas lembre, essa prática de ser justo não garante ninguém chegar ao céu. O que garante é você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então posso estar dirigindo a palavra para uma pessoa no estilo de Cornélio. Aceite Jesus. Quem salva é Jesus, quem perdoa é Jesus. Posso estar falando para uma pessoa que mergulhou nesse mundo mau, perverso de cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, tem jeito, meu querido irmão em Cristo Jesus. Tem jeito, meu querido. Aceite Jesus como Salvador, que Jesus transforma a vida da pessoa. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, estou repetindo isso, nova criatura é. Se você vier para o Senhor Jesus nessa manhã de domingo, Jesus vai perdoar teus pecados, escrever teu nome no céu, no livro da vida, vai te dar vida nova, linguagem nova, vai guardar justamente teu coração. E você, meu querido irmão em Cristo Jesus, de tudo isso aqui que nós estamos comentando, existe um ponto alto dessa lição, que é justamente o tópico 3 dela. É quando o autor da lição, fazendo referência ao texto de Mateus capítulo 12, versículo 34 até o versículo 36, ele diz: pelas suas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Mas lá no versículo diz claramente que as palavras expressam aquilo que está no coração da pessoa. Ora, então, se a nossa fala é reflexo do que está no coração, então a lógica é simples. Coração honesto, fala também honesta. Coração guardado, protegido pelo Senhor Jesus, um coração cheio da palavra de Deus, um coração que vive em oração, um coração cheio da graça divina. A palavra de Deus pode ficar certo que está ali dentro.
a fala dessa pessoa vai ser uma fala boa, agradável e, acima de tudo, uma fala honesta. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos. Para a gente resumir, vocês estavam presos na regra, aquela regra que foi dada pela interpretação dos fariseus. O Jesus não veio colocar na ética do reino, na nova justiça do reino de Deus, que o Senhor veio expressar. Em nenhum momento Jesus estava substituindo uma regra por outra, não era assim. Tira essa regra, coloca outra. Não é simples, não é questão de regra, é questão de natureza, é questão de essência, é questão de nascer de novo, de transformação. Então é isso que o Senhor Jesus estava falando. Então, nessa manhã de domingo, fica isso, meu querido irmão em Cristo Jesus. O Jesus que implantou uma nova natureza em você vai lhe ajudar nas suas fraquezas, porque nós lemos um versículo aqui. Se alguém pecar, João diz, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, mas nas suas fraquezas, chegue diante do Senhor nessa manhã de domingo. O Senhor Jesus é um Deus puro, é um Deus que chega diante de você para lhe ajudar nas suas fraquezas. Veja que o apóstolo São Paulo diz, revestivo, o apóstolo São Paulo diz, busque, vá atrás, que o Senhor Jesus vai te ajudar. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, vamos resumir essa lição? Vamos lá para a conclusão dela? Vamos lá para a conclusão. Diz assim, devemos viver nesse mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos, desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples, objetivos, dizendo aquilo que Jesus ensinou. Sim, sim. E não, não. E nós iremos terminar dizendo a você o seguinte: querido, vale a pena ser honesto. Não é só na fala, é no dia a dia. Deus está com aquele que é santo e com aquele que é honesto. Vale a pena. Deus vai te honrar, meu querido irmão. Talvez você nessa manhã esteja dizendo assim, mas eu tive um prejuízo muito grande por ser honesto. Você não teve prejuízo, você ganhou diante de Deus. Deus é justo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E como diz a lição, vamos expressar palavras honestas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso Deus pelo belo ensinamento, maravilhoso ensinamento que aprendemos nesta manhã. E como falamos no início do nosso culto, hoje estamos comemorando, o Dia das Mães, esse dia tão especial. E queremos, em nome do nosso pastor-presidente, da Superintendência das Escolas, desejar a você, mamãe, um feliz Dia das Mães. Receba do nosso pastor forte abraço e vamos deixar um versículo para a meditação de todas as mamães, que está no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 58 do profeta Isaías. Isaías 58, versículo 11. 58 e 11, que diz o seguinte: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Nesse dia, que Deus continue abençoando a todas as mamães. Vamos fazer uma oração especial para que o Senhor esteja ali presenteando com um presente do céu, uma bênção toda especial diretamente do trono nas alturas. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este dia tão maravilhoso.
este dia em que comemoramos, Senhor, o Dia das Mães. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito neste dia, Senhor, esteja abençoando e alcançando o coração de cada mãezinha, Senhor, que está sendo alcançado através deste culto nesta manhã. Ó Pai, Tu sabes a dificuldade de cada uma, Senhor, muitas vezes problemas familiares com filhos, esposo, dificuldades, Senhor, financeiras, ó Pai, e às vezes problemas pessoais, Senhor, que ninguém sabe, ninguém conhece, mas são problemas que são vivenciados a cada dia por cada uma das Tuas filhas, Senhor. Queremos pedir neste momento uma bênção toda especial para todas as mães, Senhor, neste dia, ó Deus, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada mãe, sobre cada uma das Tuas filhas, ó Senhor. Que o Teu Espírito Santo neste dia esteja dispensando graça, força, saúde, vigor, firmeza, Senhor, para que elas possam continuar, Senhor, nesta grande missão que Tu colocaste em suas mãos, a missão de ser mãe, a missão, Senhor, de receber, Senhor, de criar, de cuidar, de educar, ó Deus. Contempla neste dia, Senhor, os Seus filhos, toda a sua família. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, continua abençoando, ó Pai. Abençoa o nosso pastor presidente, toda a diretoria da Tua igreja, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, a superintendência, todos que estão envolvidos diretamente na produção, Senhor, deste trabalho. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Portanto, querida mãe, celebre o seu dia hoje, nada melhor do que celebrar na presença de Deus. Não desligue a sua TV, continue ligado na Rede Brasil de Comunicação. Tem uma programação toda especial neste dia para a sua vida. Celebre este dia com amor, com carinho e, acima de tudo, celebrando com a presença de Deus. Aliás, não há maior tesouro que uma família pode ter. Não há tesouro maior que a presença de Deus no centro de sua vida. Então, esperamos vocês na próxima semana, neste mesmo horário, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém. Feliz Dia das Mães.